Fala aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, vocês estão vendo aí o tema Sistema de blocos com atrito. Então agora eu estou resolvendo problemas com vocês para a gente fechar as aplicações das leis de Newton com exercícios que dão um pouquinho mais de trabalho. E como são mais trabalhosos, nessa aula eu resolvo três. Daqui a um tempo eu já vou postar mais uns 3, 4 resolvidos. E assim você vai ficar mais esperto e aprender de vez uma das partes mais importantes da mecânica. Tá joia? Então vamos lá, bons estudos! Bom, primeiro exemplo. Uma força F horizontal de intensidade 30 newtons é aplicada num corpo A de massa 4 kg, preso a um corpo B de massa 2 kg, que por sua vez se prende a um corpo C. O coeficiente de atrito entre cada corpo e a superfície horizontal é 0,10 e verifica-se que a aceleração do sistema é 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que aqui ele já te deu a aceleração, mas vai perguntar outras coisas. Por exemplo, não tem a massa de C, ó. É uma das perguntas. Ele quer que você encontre as trações entre os blocos, ó, entre A e B e entre B e C. Muito bem, então vamos resolver o problema. E como que começa a resolução de um problema assim, né, de sistema de blocos? A primeira providência é desenhar as caixinhas separadas. Eu gosto de, inclusive, separá-las fisicamente para ter mais espaço para desenharmos os vetores. E como os blocos estão apoiados numa superfície horizontal, não precisa marcar o peso e a normal, porque elas se equilibram. Não há movimento na direção vertical, então não precisa marcar nem o peso nem a normal de cada caixinha. Vamos marcar as forças apenas na direção horizontal. No corpo A, então, tem F, né? Alguém puxando. Você tem a tração no fio, ó, o fio estica, puxando o corpo A para a esquerda. E agora considera o atrito, né? Então, como o atrito é cinético, né? O sistema está se locomovendo para a direita, aparece uma força de atrito aqui contrária ao movimento de A para a esquerda. Bom, no corpo B nós temos a tração, e como o fio é o mesmo módulo, então usa a mesma letra, T1, tranquilo? Só que do outro lado nós temos a força de atrito no corpo B, e um outro fio, então por isso eu chamei de T2. E é o mesmo fio que está lá no corpo C, então T2 também. E além dessa força, temos atrito no corpo C. Tá vendo por que você precisa ter espaço? Para não perder nenhum desses vetores. Bom, agora vamos montar a equação de Newton para cada bloco. Lembrando que todos os blocos possuem uma aceleração para a direita. Então a força resultante é também para a direita. Como que fica a equação do corpo A? Veja, se a aceleração é para a direita, F sozinha tem que ser maior do que essa soma aqui, ó. Então a resultante vai ser F menos as forças opostas. Então menos T1 menos o atrito em A. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, massa do corpo A. Tranquilo? Vamos para o corpo B. Tração T1 é a única força para a direita no sentido da aceleração. Então, ela sozinha tem que ser maior do que essa soma. E a resultante será T1 menos T2 menos o atrito B, que é igual a massa de B vezes a aceleração. E, finalmente, o corpo C, aceleração para a direita, o T2 é maior. Então, vai ficar T2 menos o atrito C, massa de C vezes a aceleração. Pessoal, tranquilo? Então, você tem uma equação para cada bloco. E aí, você pode somar todas as equações para ter uma equação geral. Essa equação geral nós chamamos de equação do sistema. Veja que dá para cortar o mais T1 com o menos T1. O menos T2 com o mais T2. Então, vai sobrar F menos o atrito A, menos o atrito B, menos o atrito C, que é igual à somatória das massas vezes a aceleração, que é igual para todos os blocos. Agora, veja bem, não dá para a gente responder ainda o item número 1, que é a massa do corpo C. Veja, eu não tenho aqui a massa do corpo C nessa equação de baixo, e eu não consigo calcular o atrito dele, porque o atrito é μ vezes a normal. A normal vai ser igual ao peso dele, eu preciso da massa dele. Então, essa equação não dá para a gente usar. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Essa equação do corpo C também não tem jeito. A equação do corpo B também não tem jeito, eu não tenho nem T1 nem T2. Então, por isso, você tem que olhar as equações que você tem pronto para ver o que você vai fazer. Só dá para usar a equação do corpo A. Ó. F você tem, T1 você não tem. O atrito tem jeito da gente calcular. A massa e a aceleração você tem. Vamos calcular o atrito separado, então? Vamos calcular aqui do lado. Ó. A força de atrito no corpo A.
é o μ, coeficiente de atrito, vezes a normal de A. O coeficiente de atrito é 0,1. A normal, pessoal, é igual ao peso. Ó. Como a massa de A vale 4 kg, está aqui em cima, então o peso é 40, então a normal é 40. 0,1 vezes 40, o atrito, então, em A, vale 4 newtons. Vamos aproveitar para calcular o B também. O atrito no corpo B é o coeficiente vezes a normal. O coeficiente de atrito é 0,1. E a massa do corpo B de bola é 2 kg. Ó. Então, o peso é 20. E, portanto, a normal também é 20. Essa continha dá 2 newtons. Então, muito bem. Então, vocês perceberam que ao analisar todas as equações que nós escrevemos, alguma vai ter que dar certo. Então, nós decidimos pela equação do corpo A, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, substituir os valores aqui na equação do corpo A. Veja, F ele deu, vale 30 newtons. T1 eu não conheço, eu vou descobrir. Menos 4, né, que é o atrito aqui no corpo A, ó. Isso é igual à massa do corpo A, que é 4, vezes a aceleração que ele deu no texto, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Enfim, fazendo a continha aqui, pessoal, deu 18 newtons, tranquilo? Então, já tem duas coisas aqui que já dá para marcar, né? Ó, o número 3, a força de atrito sofrida pelo corpo A vale 4, tá aqui, ó, uma das coisas que a gente calculou. E agora, a tração no fio que une A e B, que foi o que eu achei, vale 18 newtons. Tranquilo? Também está correto. Agora, pessoal, vamos substituir os valores que eu sei aqui na equação do corpo B, para a gente achar a tração T2. Agora é substituindo uma equação na outra, você vai achando o que está faltando. A tração T1 vale 18, que eu acabei de achar. T2 eu não conheço. O atrito no corpo B está aqui, ó, vale 2 newtons, beleza? Isso é igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo B vale 2, a aceleração também vale 2. Fazendo o cálculo, você vai encontrar que a tração T2 é 12 newtons. Aqui está falando, ó, que a tração no fio entre B e C vale 8. Então, isso aqui está errado. Bom, já está terminando o problema, agora vamos substituir o que faltou, né, na equação do corpo C. Na equação do corpo C, a tração T2 vale 12. E como que eu calculo o atrito no corpo C? Veja, o atrito é μ vezes a normal. Estou um pouquinho sem espaço aqui, eu já coloquei direto. Vê se todo mundo entendeu. Ó. Essa expressão é o atrito no corpo C. É o coeficiente de atrito, que é 0,1, vezes a normal. E a normal não é igual ao peso dele? Como é que você calcula peso? Massa vezes a gravidade. Tá joia? Então, aqui é a força T2 e essa expressão é a expressão do atrito lá no corpo C. Está em função da massa, ó, porque a massa a gente não conhece. Isso é igual a massa, né, que nós não sabemos, vezes a aceleração, que vale 2. Enfim, pessoal, ajeitei a continha aqui. Nós estamos procurando a massa do corpo C. E a massa do corpo C dá 4 kg, 12 dividido por 3. E, portanto, esse item número 1 está errado também. Veja bem. E esse item 5, pessoal, é o item mais fácil de todos. Dava para você resolver de primeira, sem fazer isso tudo que eu fiz aqui. Porque ele quer a força resultante no corpo B. A força resultante, né, massa vezes a aceleração. A massa dele é 2, ó, 2 kg. Já deu aqui no enunciado. E como a aceleração também é 2, ó, é só multiplicar os dois. Força resultante é massa vezes aceleração. 4 newtons e, portanto, esse item está correto. Veja que no corpo B você também poderia achar a força resultante fazendo T1 menos T2 menos a força de atrito em B. Mas, obviamente, fazer massa vezes aceleração, já que você tem os valores, fica mais fácil. Então, o exercício é um pouco demorado, mas é muito bom para o seu treinamento. Vamos fazer mais um. Bom, segundo exemplo. O esquema representa um sistema que permite deslocar o corpo Y sobre o tampo horizontal de uma mesa, como consequência da diferença das massas dos corpos X e Z. Nesse esquema, considere desprezíveis as massas dos fios e das polias, bem como forças passivas nas polias e nos corpos X e Z. Bom, gravidade 10, e sabendo que durante o movimento, o corpo Y tem uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer, então, o coeficiente de atrito entre o Y e o tampo da mesa. Bom, pessoal, ele despreza atrito nas polias e outras resistências, mas não desprezou o atrito aqui no corpo Y. Inclusive, ele quer o coeficiente de atrito. E como que a gente resolve? Ó, mais um sistema de blocos. E veja que ocorre um movimento, ele já deu a aceleração para nós, para o lado do mais pesado, né?
Então, se eu não tivesse falado nada, você tinha que fazer essa análise. Do lado de cá, você pendura o corpo Z de massa 5 kg e do outro lado um corpo de massa menor. Então, logicamente, se ocorrer o movimento, vai ser para o lado do mais pesado, né? Que ele, inclusive, coloca a setinha já aqui no desenho. Então, vamos lá. Para a gente resolver, primeiro passo, marcar as forças. Então, no corpo Z, nós temos o peso e a tração que eu chamei de T1. Aí é o mesmo fio que vai chegar no corpo Y. Então, também força de tração T1. Do outro lado, nós temos a força de tração T2, é outro fio, então muda de nome. E nós temos, então, o atrito, como o movimento é para a direita, o atrito cinético contrário a esse movimento, então, para a esquerda. Bom, o fio, então, é o mesmo. Então, é o mesmo fio, a mesma tração lá no corpo X, T2, e para baixo o peso de X. Muito bem, então agora vamos fazer as equações de Newton de cada caixinha. Como que fica aqui a equação dos corpos X, Y e Z? Bom, lembrando que como você sabe que a aceleração, no caso de Z, é para baixo, isso é importante, isso orienta a montagem das equações. Aceleração para baixo, força resultante para baixo. Então, o peso de Z tem que ser maior que T1. Então, na hora de montar a equação do corpo Z, fica peso de Z menos T1, massa de Z, vezes a aceleração. Olha o corpo Y. Como a aceleração é para a direita, a força resultante é para a direita. Então, T1 é maior do que a soma dessas duas. Então, vai ficar T1 menos as forças opostas, T2 e atrito. Isso é massa de Y vezes a aceleração. E por último, o corpo X, que sobe acelerado. Então, se ele sobe acelerado, T2 é maior do que o peso de X. Então, T2 menos Px é igual a massa de X vezes a aceleração. Muito bem, feito isso, você pode, então, somar as equações para ter uma equação geral aqui, a equação do sistema. Dá para cortar o que nessa soma? Ó, o menos T1 com o mais T1, o menos T2 com o mais T2. Sobrou o peso de Z menos o Px e menos o atrito, né? Que é uma força também que atrapalha o movimento. Isso é igual à massa do conjunto, massa dos três blocos, vezes a aceleração. Pessoal, o exercício pede o coeficiente de atrito. Então, quando a gente substitui os valores nessa equação de baixo, ó, eu tenho o peso de Z, que vale 50. A massa é 5, né? Então, o peso é 50. Já a força de atrito, como que você calcula o atrito? Ó, μ vezes a normal. O μ nós não sabemos, é a pergunta. E a normal é igual ao peso do corpo Y, que eu tenho a massa, ó, 2 kg. O peso dele vale 20. Já já eu vou substituir aqui. Menos o peso de X, como a massa de X é 3, o peso é 30. Isso é igual à somatória das massas vezes a aceleração. Muito bem. Ó, fazendo essa continha aqui, pessoal, vai ficar 4, que vai sobrar, é igual a μ, e a normal de Y vai 20, né, que é igual ao peso dela. Enfim, depois que você compreendeu, fez todas as forças em todos os blocos, achou a equação geral do sistema, e como nós já temos a aceleração, bastou substituir na equação do sistema, eu já acho o coeficiente de atrito diretão. Pessoal, tranquilo? Legal? Então, a resposta, letra D de dado. Exercício legal. Vamos fazer mais um. Bom, outro exemplo, agora um sistema que no lugar da tração, no lugar de um fio, é uma força elástica, uma mola, ó, né? Mas o que vai acontecer de diferente? A mola vai se deformar, vai esticar, e no lugar da tração, você vai colocar uma força elástica e o cálculo dela você já sabe a fórmula, é o Kx. Mas vamos lá, vamos fazer. O bloco A de massa 6 kg está preso a outro B de massa 4 kg por meio de uma mola ideal de constante elástica 800 Nm por metro. Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal e se movimentam devido à ação de uma força F horizontal de intensidade de 60 newtons. Sendo o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato igual a 0,4, qual é a distensão da mola? Quanto que a mola esticou? Oh, meu Deus, como é que eu faço isso? Pessoal, a mesma maneira de sempre. Separa as caixinhas. Como elas estão apoiadas na superfície horizontal, também não é necessário marcar peso e normal. Eles se equilibram. Vamos marcar, então, a força F para a direita. E como eu disse, ó, no corpo A tem o quê? No lugar de um fio, é uma mola. Imagina, a mola vai se deformar, vai aumentar de tamanho. Então, nessa extremidade A, vai puxar o corpo A para a esquerda. E além da força elástica, temos atrito também, né? Os exercícios que nós estamos resolvendo, agora todos eles possuem o atrito.
Então, atrito no corpo A. No corpo B, na outra extremidade do corpo, a mola também deformada, esticada, vai puxar o corpo B para a direita. Lembra que a mola deformada, né? Imagina a mola com um tamanho maior do que você está vendo aí, ela quer voltar para o seu tamanho natural. Então, por isso ela puxa o corpo A para a esquerda e puxa o corpo B para a direita. E o corpo B ainda tem a força de atrito lá, né? Mas nitidamente, pela ação da força F, o movimento é para a direita. Se a aceleração produzida é para a direita, a força resultante em cada caixinha também vai ser. Então, vamos lá? Vamos montar as equações de cada caixinha. Como sempre, ó, corpo A. Quem é a equação do corpo A? Vai ficar F menos a força elástica, menos o atrito, né? São forças que se opõem lá ao movimento, massa de A vezes a aceleração. Corpo B, força elástica menos a força de atrito, massa de B vezes a aceleração. Podemos somar as equações para ter uma terceira, para utilizar na resolução. Na soma das equações, quem que dá para cortar? Ó, o menos força elástica com mais força elástica, que tem módulos iguais, né? Cuidado que os atritos aqui são diferentes. Então, vai ficar na somatória F menos o atrito A menos o atrito B. Isso é igual à soma das massas vezes a aceleração. Pessoal, ele quer a deformação da mola, ele quer o X. Então, para a gente descobrir o X, eu tenho que usar essa fórmula aqui, da força elástica, ou do corpo B, ou do corpo A. Mas primeiro eu preciso achar a aceleração, que dessa vez não foi dada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir os valores na equação de baixo aqui. Mas antes, vamos calcular quanto que é cada um desses atritos aqui, para ficar mais fácil? Calculei aqui em cima, ó. O atrito no corpo A é o coeficiente de atrito vezes a normal de A. Coeficiente de atrito é 0,4, dado aqui no exercício, e a normal de A é igual ao peso dele. A massa dele é 6, ó. Então, o peso vai ser 60. 60 vezes 0,4, 24 newtons. O atrito no corpo B, μ vezes a normal de B, 0,4, mais uma vez a normal é igual ao peso, então deu 16. Então, agora vamos pegar esses valores e substituir na equação aqui de baixo do corpo do sistema, né? Vamos lá, quanto que é F? F vale 60, dado no exercício, menos o atrito A, menos o atrito B, menos 24, menos 16. Isso é igual à soma das massas, que é 10, vezes a aceleração. Muito bem, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A partir do momento que você descobriu a aceleração, volta aqui, ó, ou nessa equação ou na de cima. Nessa de baixo, por exemplo, o que a gente pode fazer? Força elástica não é K vezes X? Então, vai ficar Kx menos a força de atrito no corpo B. A força de atrito no corpo B vale 16. Isso é igual à massa do corpo B. Quanto que é a massa do corpo B? Olha lá, vale 4, né? E a aceleração que eu descobri valendo 2. Pois muito bem, ó, K vezes X. O K vale 800, é a constante elástica da mola. Vezes o X que eu desejo, passo 16 para o lado de lá, dá 24. E fazendo a continha, x é igual a 0,03 metros. Pessoal, 0,03 metros é a mesma coisa que 3 centímetros, né? Multiplica por 100, então, portanto, a resposta é letra A. Pessoal, então, ó, 3 exercícios para vocês curtirem, né? E espero que tenham compreendido. Na próxima aula eu vou postar mais 3, para vocês verem como é que resolve os problemas de sistema de blocos com força de atrito envolvido. Tá joia? Então vamos lá, tenta fazer uns aí e bons estudos para vocês.